Eita, 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 eita. Vamos que vamos, galerinha. Vamos que vamos. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Cadê essa galera forte? Cadê esse time de secretários, futuros secretários neste mercado do trabalho aí, hein? Rapaz, já teve gente que esticou o boa tarde grande aí, ó. Simões, esticando aí um boa tarde. É isso mesmo, energia, galera, energia. Iniciando aí o segundo semestre. Vamos que vamos, galerinha. Meus queridos, muito bom estar com vocês. Muito bom estar iniciando esse semestre, hein? Glória a Deus, vamos que vamos, é isso mesmo, pessoal dando esticada aí de boa tarde, aí a turma é forte, Santa Filomena também esticando aí, Simões esticou e Santa Filomena esticou também, quero ver também olha aí, Dom Avelino Lopes, é isso? Esticou também? Olha a Luísa Carvalho aí, ó, dando boa tarde também, Dom Expedito Lopes, isso mesmo. Show de bola, galerinha, começando projetos. Vamos para projeto e aprendizado interdisciplinar. Vamos que vamos para frente. O que é o projeto? O que é o projeto? É a pergunta que eu faço e a pergunta que não quer calar. Primeiro, a disciplina se chama Projeto de Aprendizado Interdisciplinar. Logicamente, você tem que entender que na perspectiva de se construir sempre projeto, a gente tem que estar recapitulando para vocês a essência desse projeto. E a essência é fazer com que você possa sacramentar, que você vai fazer o projeto sabendo quais são as etapas do mesmo. Tá? Então, lembra o seguinte, você está num curso de secretariado. É claro que para toda situação que você for buscar a melhoria de alguma atividade que você for realizar, por exemplo, atingir alguma meta, você vai ter que trabalhar um projeto na sua vida. Professor, então a vida é feita de projetos? A vida é feita de projetos. E se eu não passo por esta disciplina, resultado, eu fico sem entender como eu posso executar um projeto, quer seja como estudante, quer seja como profissional. Então, a essência, gente, dessa disciplina é reforçando acerca do pensador. Quem é este que está aí pensando, aí com a mão no queixo? É uma arte de Rodin, o pensador, a reflexão para a ação. Ou seja, você primeiro buscar refletir para agir. O projeto ele traz essa percepção de que o ser humano ele é um ser que raciocina. Ele tem o raciocínio lógico, a inteligência racional e a inteligência emocional. Então, a pergunta quando ela vai neste âmago aí em relação à construção do projeto é para que vocês entendam o seguinte: eu tenho que refletir acerca de alguns assuntos para melhorar estes assuntos. Através de quê? Através da ciência, através de procedimentos científicos. Lembrando que existe uma diferença muito grande de informação para conhecimento. Informação é o somatório de dados que são verdadeiros ou falsos. E conhecimento, professor, a grande diferença do conhecimento para a informação, gente, é a aplicação da metodologia científica. É o que, professor? A metodologia científica torna a informação conhecimento. Eu trago à luz o que se foi comprovado cientificamente, então se torna conhecimento. Ah, professor, mas uma informação verdadeira? Ela é apenas uma informação verdadeira, tá? Ela tem ali os chamados dados verdadeiros, porque veio de uma fonte verdadeira. Mas, porém, contudo, no entanto, veja que quando eu aplico a ciência na informação, ela se torna conhecimento. Então, vejamos, num projeto, você pega os dados
colhendo através de entrevistas, por exemplo, dentro de uma empresa, sobre os pontos fracos daquela empresa. Ali você tem os dados, você pegou na fonte, verdadeiros. Dados, por exemplo, em relação a atendimento ao cliente. Vamos supor, você como secretariado e tal, atendimento ali executivo dos clientes. Aí você levanta entre 10 clientes que 50% está insatisfeito com o atendimento daquela empresa. Está insatisfeito com os colaboradores daquela empresa. Ok, é um dado que você levantou, que ele é verdade, porque você tirou direto da fonte e foi comprovado por cada entrevista com cada cliente. Resultado, o que é que você vai fazer com esses dados verdadeiros? Você pode aplicar uma ferramenta, por exemplo, de pesquisa, de benchmarking, das melhores práticas, em outras empresas, pesquisando sobre outras empresas, o que é que elas fazem para melhorar esse atendimento. Aí você pode pesquisar na empresa X, ela aplica treinamento para os colaboradores. Na empresa Y, ela melhora o acesso dos clientes na questão tecnológica. Então, você vai pegar vários pontos. Ok, o que você precisa aplicar em cima disso? Conhecimento. Uma vez que você pegou mais informação acerca do benchmarking, o benchmarking é uma metodologia de pesquisa, você pegou as melhores práticas, o que você vai fazer? Vai aplicar o conhecimento. Que conhecimento é? Por exemplo, uma ferramenta de gestão que você pode aplicar como planejamento. Você vai se planejar em um cronograma para treinar determinados colaboradores que estão atendendo mal. Depois que treinar, vai mensurar a repercussão deles nos clientes. Isso vai colocar no seu planejamento. O planejamento é uma ciência? Sim, é uma ferramenta da gestão que é comprovada cientificamente que se você aplicar esta metodologia, você vai conseguir atingir os seus objetivos. Que é o quê? Aumentar, por exemplo, a satisfação do cliente de 50 para 80. Aplicando o treinamento dos colaboradores dentro do planejamento, tudo com datazinha direitinha, sabendo quem, como, onde, porquê, quando, quanto isso vai custar, você vai para outra prática que você pesquisou através do benchmarking, outra ferramenta científica, tá? As práticas de benchmarking, pegou a melhor prática daquela empresa que dá acesso à questão digital ao cliente e fornece isso para o cliente. Ou seja, depois de um certo tempo que você colocou no seu cronograma, vamos supor 3 a 6 meses, você mensura de novo com o cliente o que é que ele acha do atendimento agora. E aí, porventura, pode ser que melhore o atendimento, pode ser que vá para 60% ao invés de 50%, não é? Mas aí prova que o seguinte, você aplicou uma ferramenta que pelo menos avançou. Pode ser que não avance? Pode ser que não avance também. Isso vai tirar o mérito do conhecimento aplicado? Não, isso vai fazer com que você verifique se o método do conhecimento foi aplicado da forma correta. Aí você vai fazer a revisão, a avaliação de todo este conhecimento aplicado. Por isso que a gente coloca o seguinte, a nossa vida é pautada sobre projetos, meus queridos. Então, a disciplina de aprendizagem voltada para as questões de estruturação interdisciplinar, voltada para projeto especificamente, é para que você já tenha a noção de que tudo você precisa ordenar em uma estrutura que te coloque início, meio e fim. Certo? Está combinado assim? Isso é só o começo. Nós estamos trabalhando só uma perguntinha. Mas tem mais. Olha só. Seguindo aí nos slides. Veja bem. Tá. Aí, respondendo a nossa perguntinha, decidi colocar aí um pouquinho mais detalhado sobre o que é projeto de pesquisa, certo? O que é projeto de pesquisa? Como é que a gente faz com que ele possa realmente emplacar? Como é? Eu preciso de alguns construtos, como por exemplo, viabilidade. Viabilidade, meu querido e minha querida técnico em secretariado, Luzia Carvalho, Jaiane Silva,
que estão aí, olha a Sandrinha Mota dando boa tarde aí já faz um bom tempo, e o pessoal de Simões que está com energia forte, e o pessoal de Dom Expedito Lopes, de Brasileira do Piauí, de Avelino Lopes, turma forte, de Santa Filomena, é a turma que é pancada, é uma turma show, quero essa galerinha aí toda focada, hein? Gente, não tem como eu começar um projeto sem ter como continuar. Isso é que se trata a viabilidade. Não tem como. Por quê? Porque se eu já falei do planejamento para vocês, o planejamento já é a aplicação do conhecimento. E eu vou planejar para poder fazer uma pré-visão. Ó, quando eu coloco o nome pré-visão, visão está relacionado com o futuro, tá? Visão está relacionado com o futuro. Visão, tentar anteceder em prol daquela visão de futuro. Por quê? Porque no futuro está o quê? Está a minha necessidade de atingir objetivos, gente. Então não tem projeto, não existe projeto sem objetivos a serem alcançados, meu querido e minha querida. Não tem. Você tem que estar ciente de que as situações, elas vão se permanecer numa perspectiva de buscar levantar um objetivo geral, mas levantar um problema que será solucionado possivelmente pelo seu estudo. Ah, professor, mas sempre vai ocorrer isso? Uma solução com base no meu estudo? Pois é, a ideia é que você possa estabelecer diversos procedimentos, diversas tarefas, onde, em uma forma cronológica, você possa executar atividades voltadas para levantamentos acerca de buscas deste solucionar, para que você, em cima do que você vai estar observando, você conseguir propor algumas novas ideias. Mas é claro que isso tudo tem que ser planejado. Planejado. Professor, então, esta palavrinha não vai mais sair do meu vocabulário. Isso mesmo, planejamento. E nós não é só falando, não. E não é só falando, não. É você também observando que o planejamento é para tudo, é para todos os projetos de pesquisa que você for fazer, para todos os projetos, mesmo sem ser de pesquisa, projetos de vida, principalmente, tá? De automotivação, projetos de carreira. Então, use essa metodologia de uma forma geral. Lembrando que, quando eu vou para a construção de um projeto, olha só o que nós temos como estrutura aí, gente. Olha só o que nós temos de estrutura. Estão ligadinhas aí? Jaiane Silva, Luzia Carvalho. É bom que vocês estejam, hein? É bom que o pessoal de Dom Expedito Lopes esteja ligado. De Santa Filomena também, de Simões, a turma também lá de Avelino Lopes, de Brasileiro do Piauí. Quero todo mundo ligadinho nessa estrutura e principalmente fazendo com que vocês relembrem sobre tudo que nós passamos para vocês, sobre a organização do projeto especificamente, sobre toda essa estrutura de massificação do projeto, gente. Eu tenho que ter todos esses pontos? Bem, para que você tenha um projeto que seja claro, que seja de uma forma que atenda, por exemplo, a ABNT, nós vamos falar lá na frente, ó, ABNT, que quer dizer o quê, teacher? Quer dizer Associação Brasileira de Normas Técnicas, que vai estar regendo a estrutura do teu projeto e verificando se você está dentro dos padrões. Essa estrutura, ela tem que seguir esta outra figurinha que eu coloquei para vocês diretamente. Eu tenho que ter o resumo fazendo a apresentação deste resumo, fazendo a apresentação desta pesquisa. Eu tenho que ter um título, onde esse título é para que eu identifique em que assunto ele vai estar direcionado. Fazer uma apresentação mais específica na introdução, colocando dentro da introdução início, meio e fim do projeto, estabelecendo
objetivos específicos, no mínimo e no máximo 3. Por que no mínimo e no máximo 3? Porque geralmente é a conta certa para que você dê andamento ao projeto. E tendo um objetivo geral. Mas é claro que você tendo um objetivo geral e 3 específicos, você vai ter que ter uma justificativa do porquê que você escolheu aqueles objetivos. Para isso, você vai ter que também saber levantar quais são os autores que são pertinentes para aquela temática. É claro que esta temática, meu querido e minha querida, você já está trabalhando aí numa perspectiva de projetar, por exemplo, a sua carreira em cima desse projeto. Se não veja, se eu não tenho, por exemplo, que fazer um levantamento de quantos profissionais da área de secretariado, né, trabalham no seu município, por exemplo, existe escassez, que tipo de material eu vou ter que utilizar? Questionários para aplicar nas empresas e levantar se tem secretariados, profissionais da área de secretariado nas empresas ou não. E qual é a metodologia que você vai adotar? Você pode adotar, por exemplo, a metodologia de estudo de caso, em fazer pesquisas, por exemplo, pesquisas de múltipla escolha, onde você vai focar na pesquisa quantitativa, apenas de mensurar o número, o percentual de empresas que têm profissionais com secretariado e empresas que não têm. Eu posso focar na questão quantitativa. Isso quer dizer que eu não posso focar na questão qualitativa? Não. Você também pode ir para a subjetividade, que são as perguntas abertas. E aí é que entra uma outra situação. Eu escolhendo a metodologia, gente, você vai buscar analisar os resultados desta metodologia. Vai colocar à prova se isso que você estava esperando, que foi levantado lá nos teus objetivos ou não. E quanto você, porventura, poderá estar gastando, que pode ser inserido dentro da tua gestão de tempo, que é o cronograma. Sabendo que tudo isso precisa ser consolidado por meio de autores que já são consagrados, autores que já defendem a teoria que você estabeleceu como sendo a prioritária. Pedi para o meu querido diretor compartilhar aí. Você está vendo essa estrutura aí, né, gente? Você está vendo essa estrutura que a gente colocou aí de organização do projeto. Veja o seguinte, toda essa estrutura que está aí é para você ter um norte, para você saber qual é o caminho das pedras. O caminho das pedras é entender o seguinte, se faltar uma etapa dessa, está faltando alguma coisa que vai prejudicar, por exemplo, a tua análise. Se faltar uma etapazinha dessa, pode prejudicar, por exemplo, o teu cronograma. Se você não coloca objetivo, pode prejudicar as tuas justificativas. Se você não coloca justificativa, pode prejudicar as tuas considerações finais, que não está aí, mas faz parte do processo de construção de um projeto. Entendeu? Então, veja, nessa outra figurazinha ao lado, você vê o seguinte, que existem figuras trazendo estruturas que elas não podem deixar de ter no projeto. Vamos voltar para os slides e veja, porque a letrinha está pequenininha, mas vou dar uma ênfase, tá? Por exemplo, num projeto, eu não posso deixar de ter a capa para fazer uma apresentação e mostrar que existe um zelo acerca daquele documento. Não posso deixar de colocar uma folha de rosto e um sumário. O sumário, ele vai ter exatamente essa outra estrutura que eu coloquei para vocês. A estrutura que está aqui, do resumo até as referências. Vai estar lá, página a página, aonde a pessoa que não conhece sobre o assunto, ela vai estar se guiando, ou seja, o sumário, ele vai dar uma diretriz para o trabalho. Todavia, esses fazem parte, primeiro, a capa da parte externa, a folha de rosto junto com o sumário dos elementos pré-textuais e os elementos textuais, que
vão sacramentar o conteúdo. Aí eu venho de introdução até o orçamento, passando pelo quê? Pelo referencial teórico, pelos materiais de metodologia adotadas e pela gestão do tempo através do cronograma. Como, onde, quando nós vamos atingir os nossos objetivos, mostrando cada etapazinha direitinho. Ou seja, aí é que entra nesta fase o desenvolvimento. Então eu tenho desenvolvimento, porém, após o desenvolvimento, eu vou ter que colocar com base em que eu fiz isso? Quais são as referências bibliográficas que eu tenho? Com base em que? Como é que eu vou andar nessa perspectiva de ter um apêndice? Mas este apêndice aí, gente, ele está ligado a o que você registrou em relação ao projeto. Ou seja, fotos, você elaborou questionários, esses questionários eles vão vir no apêndice. As fotos vão vir no anexo, alguns documentos que você conseguiu levantar durante essa pesquisa que você fez. Então, tudo isso, gente, para consolidar um trabalho científico para vocês. Lembra disso, tá? Olha aí o pessoal de Santa Filomena perguntando, professor, no resumo é obrigatório ter a versão em inglês? É o chamado abstract. Isso, abstract. Pessoal aí de Santa Filomena 7 tá ligado, rapaz, tá ligado. Bem, minha querida ou meu querido que está aí, não é? Aí em Santa Filomena, lá na estrutura de ABNT, geralmente nos projetos se coloca a versão em inglês, tá? Vai depender muito da questão institucional, ou seja, a instituição que vai estar colocando as regras, se ela vai adotar uma versão em inglês, por exemplo, porque você pode muito bem, e a ABNT, de uma certa forma, ela sugere, né? Ela sugere que tenha-se o abstract, que tenha-se uma versão do resumo em inglês, até para que as pessoas que estão fora, que têm a língua inglesa como a primeira língua, que elas possam também utilizar esses estudos que são feitos aqui, para depois, por exemplo, o material todo ser feito em inglês também. Mas na maioria das vezes se pede sim, tá? Se pede a versão em inglês na questão do resumo. Muito boa observação aí da turma de Santa Filomena 7. Vamos que vamos, galerinha. Então vejam, olha só, quando eu falo em pesquisa, é claro que o Gil ele reforça que pesquisa é um procedimento, certo? Este procedimento ele é indicado por alguém, por isso que o nome é pesquisador. Por quê? Porque ele vai buscar resolver a dor de alguém, ou a dor de algo, o problema. O pesquisador é aquele que tem determinação, é aquele que tem curiosidade, é aquele que tem perseverança para correr atrás das respostas aos problemas que foram levantados. É isso que o Gil ele estabelece. Isso que ele estabelece como um dos fios condutores da pesquisa. Fora que eu tenho que entender que na pesquisa eu vou ter o tema e vou ter o problema. Professor, não é a mesma coisa, não? Nananina, não. Nananina, não. O lacatus que você vai encontrar na maioria dos trabalhos científicos, quer seja trabalho de conclusão de curso, quer seja em artigo científico, quer seja em monografia, em dissertação, em tese de doutorado, você vai encontrar o lacatus, porque ele fala do trabalho científico como ninguém. E ele coloca situações diferentes, que o tema ele é mais amplo e abrangente. Ele tem muito, e muitas vezes ele é muito vago. Ele pega de uma forma geral. Se eu vou falar sobre atendimento,
Eu tenho que especificar um pouquinho mais. Ele serve como um ponto de partida. Já o problema não. Eu vou lá no âmago da questão. Tá? Atendimento aonde? Em que empresa, por exemplo? Atendimento por parte de quem? Por parte dos secretários? Eu estou sendo aí mais restrito à categoria de secretários, sendo mais claro e principalmente dando um norte para a carreira de secretariado. Então a diferença é essa, o tema é muito mais abrangente e o problema é aquilo que você vai tentar resolver. Resolver. É claro, consigo? Aí é outra história, porque aí eu vou precisar de vários questionamentos. Um questionamento ele vai me conduzir para uma pesquisa, porque quanto mais eu tiver questionamentos, mais frentes também eu vou abrir. No entanto, aqui a gente tem coloco para vocês alguns fatores, alguns questionamentos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, alguns questionamentos, onde esses questionamentos, gente, veja bem, esses questionamentos, eles são primordiais para o início de um trabalho. Olha o primeiro aí, ó. Como possibilitar uma maior rentabilidade de empresas com problemas financeiros a partir de estratégias de marketing? Olha que problemão, e muitas empresas têm este problema. Isso é só uma ideia, tá? Uma ideia para um projeto. Mas é um questionamento. Olha no 2. Como criar dietas eficientes a partir de um levantamento dos principais tipos de obesidade. Olha aí para a área de nutrição, por exemplo. Já pensou? A área de nutrição aí, pesquisando sobre isso. Seria uma boa, hein? Porque aí você já diminui a obesidade, e a obesidade que pode matar, por exemplo. Outro questionamento, outro problema de pesquisa. Avanço tecnológico, aí no 3. Avanço da tecnologia pode causar a extinção da profissão de recursos humanos? Será? Avanço da tecnologia pode causar a extinção da profissão de secretariado? Será? Nós temos o secretário eletrônico, nós temos a secretária eletrônica. Será que nós vamos ter a extinção? Vocês me dizem. Será, meus queridos? Será que nós vamos ter aí, pessoal de Santa Filomena? Será que nós vamos ter a extinção do secretariado? Será que, Dom Expedito Lopes, nós vamos ter a extinção dos secretariados? Hein, pessoal de Simões? Pessoal de Avelino Lopes aí, eu quero ver a participação de vocês. Responda. Cadê a Jaiane Silva também? Será que ainda estão aí? A Luzia Carvalho. Estão aí? Pois é. Será? É um questionamento que pode vir como um problema de pesquisa. Será que as campanhas publicitárias influenciam o comportamento das crianças? No 4. No 5. Qual a relação da música com a matemática? Rapaz, tem muita relação. Você sabia disso? Tem muita relação. E isso é um questionamento, porque assim, nós temos a musicoterapia, que é comprovada cientificamente que o uso dela melhora a performance comportamental das pessoas. Então, dependendo de como é que ela é utilizada, principalmente. Já no 6, será que as redes sociais influenciam no consumo de produtos? Sim, influenciam para bem e para mal, não é? Resta saber o que vai ser discutido nesse problema de pesquisa. Então, você vê que questionamentos podem ser feitos para que você possa tentar resolver ou buscar as causas de um determinado efeito, meu querido e minha querida. De um determinado efeito, então, saiba que o problema de pesquisa ele faz parte de um projeto. Sem um problema de pesquisa, não existe projeto. Se eu não especifico ele, se eu não sou preciso, se eu não tenho uma pergunta que seja consistente, se eu não tenho a ideia de que o pesquisador vai buscar responder este problema, se ele não é levantado de uma forma nova, que seja relevante para a sociedade e que possivelmente seja respondido numa perspectiva de atender a uma metodologia, porque quando a gente menciona aqui, por exemplo, a metodologia da ciência, de levantamento
científico que o Fábio coloca em relação a isso, ele coloca que a partir dele é possível saber qual é o tipo de pesquisa que você quer realizar, quais as metodologias você quer atingir. A metodologia, gente, é o eixo científico de um problema de pesquisa. Por que você está falando isso, professor? Por que você está falando isso? Porque eu estou colocando que é necessário você ter metodologia, senão ela não é ciência. Senão um projeto não é ciência. Um projeto sem metodologia não é ciência. Olha o pessoal de Simões aí, ó. Estamos aqui fazendo anotações sobre as partes do projeto de pesquisa. Isso mesmo, Simões. Vamos para cima, meus queridos. Vocês, eu estou com orgulho de vocês, hein? Gostei aí que vocês estão falando que estão fazendo as anotações. Estou orgulhoso, estou orgulhoso. Quando puder abrir as câmeras aqui, eu vou querer ver vocês aí pelas câmeras que estão aí no nosso aparelhozinho da TV, né, meu diretor? Quando puder fazer aqui, a gente vai entrar em contato com vocês para fazer isso, para correr atrás e ver a participação de vocês aí simultaneamente. Olha quem está entrando aí também agora, ó. Yumi Tavares, eita, Avelino Lopes, turma forte. Pois é, gente. Então, este autor, por exemplo, ele reforça a metodologia, assim como outros também. Agora veja que o seguinte, é a partir do momento que eu escolho o problema, eu não posso deixar, veja bem, de ressaltar a seguinte situação. Olha aqui que eu coloquei aqui, ó. Estou sem água em casa. O preço de tudo está subindo. E agora o professor vem dizer que eu preciso de um problema de pesquisa. Já não basta o tanto de problema que eu tenho. Não é? Você deve estar pensando aí. Pois é. O teacher chegou a dizer o seguinte, que você precisa criar mais problema para poder você tentar resolver. Porque o que seria da vida sem os problemas, não é verdade? Seria muito monótono, não é? É claro que problema demais também dificulta a história da gente. Mas, lembra que você for levantar um problema de pesquisa, ele tem que ser viável, ele tem que ter relevância para a sociedade, ele tem que ser novo, tem que ser executável, tem que ter a executabilidade. E ele tem que gerar oportunidade, gente, para aquela comunidade que você vai levantar. Imagine vocês, profissionais de secretariado. Olha só, pedi para o meu querido diretor compartilhar a tela aí. Imaginem vocês, com essa estrutura que vocês têm na cabeça aí, o tanto de conhecimento que vocês já têm para aplicar na prática e se destacar aí no seu município, no seu mercado de trabalho que está aí. Sabia? Sabia que com o que você já tem, já pode se destacar? Professor, eu não tenho que terminar o curso de secretariado, não? Olha o dedinho, ó. Bem, você pode conversar com o papai, com a mamãe, por exemplo, dizer o seguinte, ó, será que eu posso estagiar? Se tiver uma empresa que te aceite, você agora no início do curso, né, você já estagiando, por que não aceitar? Não é verdade? Por que não aceitar? Desde que não prejudique os seus estudos, por exemplo. Mas você pegar esse conhecimento e já ir aplicando no dia a dia, vai fazer com que você se destaque aí no seu município. Se destaque aí em Simões, se destaque aí em Avelino Lopes, se destaque aí em Dom Expedito, se destaque aí em aonde mais? Aonde mais que temos aí? Em Brasileira, em Santa Filomena, sabendo que este conhecimento que você está adquirindo, olha só, vai te levar além. Vai te levar além. Lembra de uma coisinha, essa escolha do problema aí, você pode levar até mesmo para a estruturação do projeto de pesquisa, o projeto de vida, certo? Esse seu projeto de vida tem viabilidade? Ele tem relevância? Ele tem novidade? Ele traz essa situação de execuível? Ele é executável? Ele traz oportunidade para você, porque o projeto de pesquisa que você vai fazer, projeto de aprendizagem, vai te projetar para o mercado também. Você pode fazer parcerias com instituições e fazer pesquisas lá dentro, conversar com as pessoas e fazer o trabalho de pesquisa lá dentro de graça, em troca você faz o projeto. Então usa esse projeto para te inserir
no mercado local, gente. Usa isso aí como oportunidade, tá certo? Foca nisso. Não vai fazer só por fazer, não. Tá certo? Olha só, olha a reflexão que eu estou colocando para vocês. Voltando para os slides, então. Então, veja. O problema de pesquisa é um problema que ele pode ser e deve ser mensurado. Eu tenho que saber o seguinte, que tipo de dificuldade eu tenho para buscar resolver? Qual é a maior dificuldade que eu vou buscar correr atrás disso? Qual é? Veja aqui, o problema é para você tentar resolver, certo? Mas a pergunta, a interrogação, vai ser para que você também possa levantar que tipo de hipóteses alternativas você vai levantar para resolver este problema. Então, você vai levantar 1, 2, 3, quantas hipóteses você quiser, só que tem um porém. Quanto mais hipóteses você levantar, mais vertentes de estudo você vai ter que fazer também. Então, levanta só uma hipótese, por exemplo. Levanta só uma. Eu tenho a opção de fazer 3. Mas você pode levantar só uma. Lembra que nesse fator, ele vai se construir também em outro questionamento. A hipótese, você vai estar questionando sobre a pesquisa. Por que eu vou fazer essa pesquisa? Por quê? Eu posso até levantar outras, né? Para quê? Como? Como? Onde? Olha onde vem as perguntas aí, ó. Onde? Quando? Quem junto comigo vai fazer essa pesquisa? Perguntas abertas. Elas podem estar conectadas aí com o porquê. O porquê de tentar entender que esta pesquisa, este projeto de pesquisa, ele vai te alçar a novos voos. Mas tudo isso com uma perspectiva de razões intelectuais. O desejo de conhecer o novo, para melhorar as razões de que você vai praticar de forma diferente, para ter um resultado diferente, gente. Conhecer com vista a fazer a maneira mais eficiente e eficaz de uma pesquisa. Lembra que quando você vai conhecendo, buscando conhecer novos caminhos, você vai melhorando os seus hábitos. E melhorando os seus hábitos, você também, segundo o nosso amigo Gil, Antônio Carlos Gil, você vai se aperfeiçoando. Então, a pesquisa ela é de fundamental importância. Fundamental importância. Isso mesmo, Yumi Tavares. Show de bola. A pesquisa nos leva ao conhecimento, à execução desse conhecimento. E lembra de uma coisa, tá? Nós hoje estamos na era do conhecimento aplicado. Conhecimento aplicado. Opa! Conhecimento aplicado. O conhecimento aplicado, meu querido e minha querida, é para mostrar a você que a situação hoje não é quem tem mais conhecimento, é quem consegue aplicar este conhecimento. Você está aprendendo agora sobre projetos. Se você for colocar logo em prática, você sai na frente em relação às pessoas que ainda vão esperar terminar o curso técnico. Tente agora. Ah, professor, mas aí se eu errar, errou e vai tentar outra vez. E assim vai buscar se aperfeiçoar. Esta pesquisa ela vai consolidar isso. Por quê? Porque o que é que necessita para que você faça a pesquisa? Você precisa de conhecimento e você está buscando. Você vai fazer vários levantamentos. Então, o levantamento principal é esse. O levantamento principal é esse. É uma questão de entender qual a necessidade da minha região. O que é que na minha região precisa, por exemplo,
em termos de necessidade, que eu posso fazer uma pesquisa para melhorar aquela região. O levantamento acerca das necessidades é de extrema importância para vocês, queridos. Fora que também nós temos uma outra posição acerca da pesquisa, que é exatamente sobre o pesquisador, que eu já falei para vocês, mas que o Antônio Carlos Gil, ele reforça, pesquisador. O que ele tem? Nós já falamos e vamos reforçar para vocês. Curiosidade ele tem que ter, sensibilidade social, de entender o que está acontecendo no cenário atual onde ele está vivendo e correr atrás de levantar problemas para buscar solucionar, perseverança, paciência, conhecimento contínuo. Eu tenho que correr atrás desses construtos, gente. Para que eu possa fazer isso, eu também tenho que saber o seguinte: eu tenho que ter ferramentas, que são os materiais, para que eu possa registrar o que eu estou pesquisando, gravar, tirar fotos, registrar por escrito, ter ali artigos, ter ali relatórios. Esses relatórios, eles vão depois servir para o meu projeto. Todavia, ainda assim, eu tenho questionamentos a fazer. E as etapas que eu vou seguir? Lembra que eu coloquei lá atrás as etapas a partir do resumo, né? Que a última etapa chega aí a ser o cronograma, junto com as estruturas de apêndice e anexo. Mas as etapas de realização, elas precisam ser contempladas. Esta contemplação, ela vai consolidar a tua estrutura científica. É um assunto que é importante, por quê? Porque olha só para essa imagem aí, Você, pesquisadora, vou colocar no feminino, tá? Pesquisadora e pesquisador. Aí. Às vezes o pesquisador, gente, na caminhada dele, ele acha que está só. Certo? Tá aqui as pegadazinhas dele aqui, rumo ao mar ou ao lado do mar. O mar aqui, vamos fazer uma analogia, O mar aqui, o oceano, é o oceano de conhecimento que nós temos, certo? Aqui é o mar e aqui é o oceano de conhecimento que nós temos. O que você vai precisar? Você vai precisar estar traçando uma trilha. Essa é a trilha que já começou a ser traçada. Está aqui a trilha. Trilhazinha está sendo feita. O pesquisador está indo atrás de um horizonte ali. Certo? A busca pelo conhecimento, ela vai exigir toda aquela estrutura do projeto. Eu preciso ter uma estrutura de projeto para que esta trilha ela possa ser consolidada como uma trilha que vai me gerar resultados. Então, a trilha ela vai sacramentar os meus resultados por meio do projeto, que vai vir com toda a estrutura que nós já falamos. O caminho, ele pode até você achar que é só, mas você, com o conhecimento, você pode conseguir chegar até os teus objetivos. Então, por isso que a gente faz essa analogia com a caminhada sozinha aí pela praia. Quem não gosta aí de estar na praia, hein, gente? É base de tudo mesmo, Yumi. Muito bem, Yumi Tavares. Show de bola, é base de tudo. Pois é, porque ele vai, você está indo rumo a ele, a este conhecimento. Então, é só assim que você vai ter a ideia da dimensão de que para que eu possa trilhar a trilha, aliás, para que eu possa andar na trilha, não sendo redundante, eu tenho que ter um projeto. Então, a importância do projeto para a sua vida, gente, você não leva só para essa disciplina de aprendizado interdisciplinar. Por quê? Porque perguntas como essa, por exemplo, dentro do projeto, você pode levar para a sua vida. O que eu quero saber mais? Que assunto eu quero saber mais? É um questionamento inicial. O que você precisa resolver, por exemplo, que é um outro caminho,
dentro da sua profissão. Qual é o principal problema hoje, por exemplo, dos técnicos em secretariado? É ser, por exemplo, trilingue? Lingue? É ser trilingue? Será? É o principal problema? É o reconhecimento do mercado? Estou colocando algumas situações. Eu quero saber mais sobre, por exemplo, secretariado. Ok, vou me especificar mais. O que eu preciso resolver? Demanda de mercado, por exemplo, né? Ou preciso resolver questões que envolvem empregos, mais empregos para os técnicos em secretariado? São demandas que você pode levantar a partir do momento que você vai construir o projeto. Fora que nós temos que definir qual vai ser o objetivo geral, não é? Olha aqui. Qual vai ser o objetivo geral? Quais vão ser os objetivos específicos? Possivelmente, soluções, com essas soluções, possíveis soluções sendo justificadas. Então, vem as justificativas. Quais as hipóteses? E aí eu posso pegar uma hipótese e fazer esse levantamento. Então, perguntas ainda continuam. O questionamento, ele é filosófico, professor? É filosófico. Sabe por quê? Porque se você escolher, por exemplo, o público-alvo vai ser os secretários, certo? Secretários. Público-alvo, secretários. Só que você vai ter que colocar, você vai conseguir todos os secretários do Brasil? Não vai. Mas você pode pegar uma amostra, como por exemplo, uma seleção de amostra que seria os técnicos em secretariado. Técnicos e secretariados do Piauí. Pronto, eu tenho uma amostra em cima de um público-alvo que foi escolhido. Eles, porventura, serão os sujeitos da pesquisa? Uma outra vertente a ser aberta. Opa, então, percebam, meus queridos de Simões, meus queridos de Santa Filomena, pessoal de Avelino Lopes, de Dom Expedito, não é isso, meu diretor? De Dom Expedito, não é isso? Dom Expedito Lopes, que estão conectados, de Brasileira do Piauí, que está conectado juntamente com Colônia do Piauí. Estão aí firmes e fortes. Fazem parte da pesquisa. Mas, se eu não tiver registros, por exemplo, em fotos, em questionários, como é que eu vou comprovar o que eu pesquisei? O para onde eu vou é o in loco, que geralmente é um estudo de caso que você faz em determinado espaço, do para onde eu vou. Todavia, você precisa ter viabilidade, isso precisa ter relevância, porque os registros vão ocorrer. Mas como e quanto? Aí o como está ligado à estratégia que você vai utilizar para levantar esses dados. O quando aqui, nada mais do que o cronograma de sensação de tempo. Opa, se eu tenho esta sensação de gestão do tempo dentro de um projeto, eu tenho que administrar.
fazer a gestão do tempo, saber o que é importante, saber o que é urgente, saber o que é uma tendência a dar problema, por exemplo, e aí eu vou ter, assim, dentro do cronograma, uma busca por gestão do tempo do projeto. Só nesta reflexão já mostra para vocês que eu tenho que utilizar metodologias para gerir o projeto, gestão desse projeto. Se eu não tiver a noção de gestão, por exemplo, se eu não souber planejar, se eu não puder estar executando, olha lá uma ferramentazinha de gestão sendo inserida dentro do secretariado. Se eu não souber fazer um checklist, de verificar se a estratégia está sendo correta ou não, e fazer uma avaliação das minhas ações dentro da execução planejada, não vou conseguir atingir os objetivos específicos e o geral que eu me predispus a colocar. Todavia, entenda que ainda assim eu tenho que saber se esses dados coletados eles vão ter uma fonte e essa fonte realmente vai ser verdadeira. Então, tem que ter uma fonte e essa fonte tem que ser verdadeira. Aí, no que eles vão me dizer, esses dados, vai vir numa perspectiva de análise. Ou seja, eu vou estar analisando o que é que os números vão estar me passando, ou até mesmo se for uma pesquisa qualitativa, o que é que as respostas daqueles colaboradores, daqueles profissionais, daqueles clientes vão estar me passando. A resposta aqui, ela vai precisar, sim, ser confrontada. Confrontada com o quê? Com a fundamentação. Fundamentação teórica. Tendo em vista que você vai ter um resultado e vai ter que analisar cientificamente a resposta àqueles problemas que foram levantados, ou aquele problema específico que foi levantado. Lembrando, meus queridos, que este caminho é um caminho de questionamento constante, onde vai só ser possível se você utilizar a ciência. E saiba do seguinte, toda essa estrutura, olha bem para mim aqui, toda essa estrutura para você ampliar a tua capacidade de expansão de consciência. Expansão de consciência em que sentido, professor? No sentido mesmo, tanto emocional como técnico. Por quê? Porque quem começa, por exemplo, um projeto, precisa de uma estrutura que dê suporte, né? E aí, isso conhecimento não é só o conhecimento técnico, não. É ter um comportamento, por exemplo, de determinação, é ter um comportamento de resignação, de resiliência, ter um comportamento de equilíbrio, porque vão ter momentos difíceis. Então, isso tudo faz parte da construção do projeto. Tá certo? Vamos finalizar esta aulinha e retornamos, hein? Depois do intervalo de 20 minutos, vocês vão lanchar, fazer uma descansadazinha aí e tal, e retornamos com outra disciplina, hein? Retorne também. Fui!